Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança. E hoje com um convidado mais do que especial, o professor Leopércio Guimarães. O professor Leopércio, que é formado em Educação Física, em Pedagogia, especialista em docência no ensino superior, é mestre em Educação Física, tem experiência em atuação e gestão escolar, também é coordenador dos cursos de Educação Física e Pedagogia da FIG Unimesp, e que hoje vai bater um super papo conosco sobre educação. Educação é esse tema tão importante que a gente precisa discutir continuamente e profundamente no nosso cotidiano. Professor Leopércio, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa TV Infância. É uma honra para mim, para a TV Guarulhos, receber você aqui. Muito obrigada pela sua presença. E eu quero já começar com uma pergunta. Professor, você que tem muita experiência, tem bastante conhecimento aí nessa questão da educação, o que você acha, como você acha que a educação, ela depende, em que medida, das políticas públicas? É só disso que ela depende? Ou de outras coisas que também fazem parte do que a gente chama educação? Olá, Cirlândia. Olá a todos que nos assistem. Quero dizer que é um prazer estar aqui com você, grande amiga e grande companheira de trabalho. E agora com esse trabalho lindíssimo aqui na TV. Estou muito feliz de estar aqui. E a sua pergunta é muito importante, porque falar de educação, ela nos remete a políticas públicas, a formação de professor, a ação do professor em sala de aula. São vários aspectos que fazem uma educação de qualidade, que é o que o nosso país vem tentando fazer, né? ou que qualquer país tenta fazer, e aqui no nosso país nós estamos nessa dificuldade toda para ter uma educação de qualidade, desde a educação infantil até o ensino médio e também na formação dos docentes aí. Mas a sua pergunta é se a escola depende das políticas públicas, sim, correto? Sim. Eu sempre digo, quando eu estou em sala de aula, que uma educação de qualidade, ela depende de vários fatores, né? E uma delas são as políticas públicas. Mas eu também vejo que as políticas públicas, elas devem ser acompanhadas de uma gestão escolar de qualidade e de uma ação docente em sala de aula também de qualidade. Então, esse conjunto de ações formam uma educação de qualidade. E por que as políticas públicas, elas são importantes ou são fundamentais? Que a partir delas que se podem dar instrumentos legais ou subsídios aos professores e aos gestores escolares para que essa aula seja cada vez mais de qualidade, para que a escola cresça no sentido de qualidade. Então as políticas públicas, elas são fundamentais, mas elas não são apenas o único fator. Eu vejo e eu percebo que toda mudança na educação, ela começa de dentro da sala de aula. Porque não adianta nós termos uma política pública completa ou extremamente bem feita se a ação docente ela não acontece da forma que deveria acontecer. Então, a real mudança na educação, ela parte da sala de aula. Lá na educação infantil, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. E as políticas públicas podem ajudar essa ação docente de qualidade a ser melhorada ou a ser dificultada, né? E aí, nesse sentido, as políticas públicas, ou elas ajudam o docente, ou elas dificultam a ação do docente, né? Então, é por esse sentido que começa. Mas essa via, assim, política pública, gestão escolar e ação docente fazem uma educação de qualidade. Atualmente, o que nós percebemos? Que as políticas públicas, elas nem sempre ajudam a escola ou o professor, né? Por exemplo, a estrutura escolar pública, ela não é tão agradável ou
tão confortável para que o professor ou a professora tenha ações de qualidade em sala de aula, né? Mas, mesmo assim, nós temos inúmeros exemplos, inúmeros casos de professores com extrema dificuldade de estrutura, de gestão, mas que dentro da sua sala de aula, que é o seu mundo, conseguem algo de qualidade. E se esse profissional tivesse mais auxílio da gestão escolar ou de uma política pública de qualidade, ele faria ainda mais do que faz. Então é uma engrenagem, né, Leopércio? É uma engrenagem muito grande, muito importante, que precisa estar funcionando adequadamente. Então a escola, o professor em sala de aula, a gestão escolar. Se uma dessas engrenagens falhar, as políticas públicas não podem ser executadas nesse processo, por melhores que elas sejam. É preciso que essas pessoas que fazem parte desse processo educacional, que fazem parte da escola, possam colocar em prática, porque nós também observamos que há políticas públicas que de fato elas correspondem à necessidade da realidade. No entanto, nem todos os gestores e professores, e até mesmo pensando na relação da comunidade, nem sempre no cotidiano, na prática, é possível colocá-las ali, né, no cotidiano mesmo, no dia a dia, colocá-las ali no processo de gestão, o professor exercê-las na sala de aula. Então é uma engrenagem que precisa ter esse processo. Mas de todos esses processos, você falou algo que, pelo menos pelo que eu entendi, o professor, ele ainda é um ponto assim fundamental. É a peça fundamental. Ele é o ponto-chave dessa engrenagem aí. Por isso que a formação do professor, ela precisa ser muito repensada e refletida, porque essa formação, esse perfil de educador, de professor, que nós formamos na universidade, esse currículo que é colocado, aquilo que é ensinado, e depois ele vai transferir para a prática. Essa é uma responsabilidade muito grande das universidades, por exemplo, né, professor? Você que é coordenador de um curso importantíssimo, a pedagogia, do curso de Educação Física da FIG-Unimesp, que são cursos de altíssimas excelências aqui em Guarulhos, em São Paulo e até no Brasil, inclusive, que essa experiência toda que você tem. Como é que você vê, né, a relação da formação dos futuros professores na educação, na graduação? Como essa formação interfere, professor Leopércio, na prática pedagógica? Bom, sua pergunta é fundamental. E já que você tocou no assunto de formação docente, de universidade, eu quero mandar um abraço aqui para todos os meus alunos e alunas que estão assistindo a gente. E um grande beijo para eles todos. Legal. Mas eu acho que essa formação, eu entendo que a formação do professor tem que haver de uma forma bem próxima da realidade. Ou seja, que o ensino superior se aproxime cada vez mais da realidade escolar. O que nós vivemos um pouco no passado? Uma educação superior, uma formação de professor um pouco distante da prática real. Sim. Né? Então, por exemplo, lá no curso de pedagogia da FIG-Unimesp, a gente sempre procura aproximar bem o currículo da realidade, as práticas da realidade, que o ensino na formação superior não seja distante, longe. Então, uma outra coisa importante é que a formação do superior dê subsídios aos professores para esse novo público de crianças, jovens e adolescentes que estão surgindo, essa nova geração, ou essa geração diferente do que é antes. Então, qual que é o grande problema de hoje? Que nós temos uma escola que é a mesma de 50 anos atrás, de 70 anos atrás, com crianças de uma geração diferente, com adolescentes de uma geração diferente, jovens totalmente diferentes do que antes, mas a escola, porém, é a mesma. Então, essa formação superior deve atender esse novo tipo de sociedade que nós temos. E aí, falo que é muito importante, por exemplo, que a formação superior hoje ensine ao futuro professor
metodologias ou formas de ensinar em diversas linguagens, né? Usando-se jogos, brincadeiras, música, teatro, artes, né? Então, essas diferentes linguagens talvez atenda melhor essa nova geração aí que nós temos hoje presente na escola, que fique mais interessante, uma aprendizagem mais significativa para a criança e para o jovem, por exemplo, né? Então eu vejo que é muito importante a formação superior, ou a formação de professor, além de trazer a pessoa para essa realidade, dar essas formas, essas diversas linguagens ao professor. E isso junto com a parte prática, né? O ensino superior, ele não pode ficar apenas preso ou pautado nas teorias e o aluno passivo assistindo. Ensino superior de formação de professores e professoras deve ter muitos momentos práticos de fazer, de testar, de falar. O que nós tínhamos antes na formação de professor, em algum tempo, em algum período aí, é que o futuro professor ia para a universidade e ficava os 2, 3, 4 anos de forma passiva, não testava, não falava, né? E hoje isso mudou, principalmente no curso que nós fizemos parte, que é um curso que tenta trabalhar essas linguagens da educação, que tenta fazer o aluno sempre numa postura ativa em sala de aula, vivenciando coisas práticas, visitando locais. Eu entendo que isso é muito importante para essa formação de novos professores. Sim, com certeza. É fundamental. E você tocou num ponto assim bem sério, professor Leopércio, que é a questão da própria formação, ela aí muitas vezes na contramão um pouco da realidade. Então nós temos uma escola do século passado e nós temos um aluno do futuro. Então, e quais são os desafios, pensando nessa possibilidade, que hoje a formação, por exemplo, na educação física, na pedagogia, a questão dos currículos, os desafios que vocês enfrentam na universidade para formar esses professores que poderão ir de encontro com esses alunos que já estão no futuro, no entanto, dentro de uma escola que está no passado. Talvez a maior dificuldade seja essa quebra de paradigma mesmo, porque o aluno do ensino superior, ele é um aluno advindo da escola. Então ele traz com ele todos esses conceitos, ou esse preconceito de que educação tem que ser igual àquilo que ele viu, geralmente. E nem sempre o que ele teve de educação está dentro do atender essa nova geração. Então essa quebra de paradigma, que geralmente é feita logo no primeiro ano do ensino superior, ela é fundamental, né? De mostrar que existem novas formas de educação, novas metodologias de educação, novas formas de aulas, né? E que aí tudo isso se refaz para o novo que é necessário. Também é fundamental que ele entenda de política pública, que ele saiba de legislação educacional, para que ele saiba o que é o direito, o que é o dever do docente, o que ele pode, o que ele não pode, o que nós temos em leis que são coisas boas, mas que não são aplicadas ainda, porque as pessoas não aplicam, o que nós temos em leis que é ruim e que precisam ser melhoradas, né? Mas a maior dificuldade é essa, que o aluno ele vem com conceitos prévios e geralmente que não está dentro ainda dessa nova forma de educar, desse novo formato de escola, né? E os próprios docentes também, né? Eles vêm se adaptando, vêm mudando, porque nós estamos numa sociedade de mudança. Sim, né? tem todo. Então o professor hoje, desde o ensino superior, ou no ensino médio, ensino fundamental e na educação infantil, ele tem que estar o tempo todo, né, nessa questão de para quem eu estou ensinando, como eu estou ensinando, que tipo de sociedade é essa que nós temos. Né? Exatamente, que alunos queremos formar, que profissional queremos formar. O nosso tempo já acabou desse primeiro bloco e a gente volta daqui a pouquinho com o tema educação. Até já!
Olá, e voltando com o tema educação, esse debate gostoso, esse papo gostoso sobre educação, sobre formação, aqui com o professor Leopércio Guimarães, ele que é mestre em educação física, coordenador do curso de pedagogia e educação física da FIG-Unimesp. Estamos aqui debatendo o tema educação. É um bate-papo sobre educação, sobre a formação, políticas públicas, a prática, a escola, enfim, um bate-papo muito gostoso. E dando continuidade a esse tema importantíssimo para todos nós aqui do TV Infância e para vocês que estão nos assistindo, eu quero perguntar uma coisa, professor Leopércio. Dentro da grade curricular, na pedagogia, por exemplo, no curso de educação física, que tipo de experiências que os alunos têm, que eles passam, que eles aprendem e que são mais significativos? Porque a gente sabe que tem que trabalhar a teoria, lógico, a teoria e a prática. Então, a praxis precisa estar o tempo todo, né, nessa grande harmonia, a teoria e a prática o tempo todo. Mas nós sabemos também que existe tempo para isso, conteúdo que a gente tem que ministrar, que precisa ser, né, trabalhado, e ao mesmo tempo a gente tem que dar conta da realidade. Então esse desafio, essa questão é muito séria e muito importante. Como é que você vê isso com seus professores, lá mesmo na FIG-Unimesp, enfim, na sua experiência, que você percebe como, né, trabalhar dentro desse currículo, dentro dessas disciplinas, esses conteúdos que nós precisamos trabalhar enquanto professores e, ao mesmo tempo, encontrar um meio de fazer um download, né, desses conteúdos para as práticas pedagógicas, para as práticas do cotidiano, e com tantas coisas que a gente precisa dar conta, como, por exemplo, eu preciso dar conta da ementa da disciplina, eu preciso dar conta das referências que precisam ser estudadas, mas ao mesmo tempo, como fazer esse download para a prática? Bom, aí tem várias questões a serem comentadas, né, do que você falou agora, mas eu começo pela questão do docente do ensino superior. Como é que ele faz para cumprir todas as questões, né? Que Sim. Existe lá algumas regras de todas as instituições, um ementário pronto, e tem alguns locais por aí, que eu tenho colegas de outras instituições que dizem que é um pouco até engessado, né? Sim, exatamente. Diferente até de onde eu trabalho, de onde eu coordeno. Mas é uma questão que é uma realidade, tanto para o professor do ensino superior, quanto o professor, por exemplo, de escolas particulares também. Sim. Que às vezes tem o seu currículo lá todo engessado, todo amarrado, mas eu ainda vou pelo que a experiência me mostrou. Que mesmo com essa problemática toda, a diferença está na sala de aula. Porque quando se fecha a porta da sala de aula, ali não tem nem o diretor, às vezes, não tem a coordenadora, não tem o ministro de educação, não tem o presidente da república. Quem faz a diferença é o professor na sala de aula. Né? Então, essa questão é fundamental. E eu venho acompanhando que a formação docente, ela também é muito ligada da condição social do país, ao momento político do país. Então eu vejo, nós temos assim, no curso de pedagogia, de onde eu atuo, diversas pessoas, a maioria delas com grande potencial, né? Mas pessoas às vezes que têm que trabalhar de manhã e de tarde, e um pouquinho da noite, ainda vai para a faculdade, e ainda tem o transporte público que às vezes não é de qualidade, que demora para trazê-la até a instituição, depois levá-la para a sua casa de novo, né? Nós temos dificuldade para que as pessoas frequentem locais de cultura, de lazer. Isso tudo faz parte da formação Sim. de professor. Então, essa condição socioeconômica do país também tem grande influência na formação de professores. Uma outra questão importante, que as instituições de ensino superior tenham projetos dentro dos cursos, por exemplo, de pedagogia, onde os futuros professores possam atender crianças, adolescentes e jovens, né? Atender dentro da própria universidade, da própria faculdade, para que justamente aconteça isso, que essa teoria, ela
seja bem vista, né, seja feita e depois aplicada na prática, na realidade, com o público real. Um outro momento importante no ensino superior é a questão do estágio. Exatamente. Né? O estágio é o momento que o aluno ele pode verificar tudo aquilo que ele recebeu de conteúdo na faculdade e ver na prática. Ver o que acontece, ver o que não acontece, o que podia ser melhorado. Né? Então, estágio eu vejo que é um momento fundamental da formação de professor. Né? E aí eu percebo que tem escolas que abraçam muito o estagiário, que acolhem muito o estagiário, e tem uma cultura também de algumas gestões que não querem o estagiário próximo, não querem a estagiária próxima. É difícil entender isso, né? Porque talvez é o momento, talvez não, com certeza é o momento crucial da formação de professor. Exatamente, é o estágio. Que aponta, né? Aponta com a prática, o momento em que ele vai lá e vai verificar na sua atuação toda aquela teoria e como transmitir, transportar, ou mesmo entender essa teoria na prática, na realidade. Então é importante também, então essa questão da formação tem muitos desafios, né? Então, além do desafio do próprio coordenador, dos professores, da própria instituição, da grade, das políticas públicas, do momento histórico, também tem o outro lado, que é o lado e que inclusive a gente não dá para a gente controlar, porque a gente não está lá junto com o aluno. É a escola, dentro da sua praxis, que vai abrir a porta para que o aluno possa fazer o seu estágio, para que ele possa observar, para que ele possa registrar, para que ele possa até reger em determinados momentos, dar essa oportunidade para o aluno de fato aprender. É uma experiência bastante significativa, inclusive em alguns países, essa questão do estágio, ela é tão importante que ela começa desde o começo da graduação e ela vai até o final da graduação, de tão importante que aponta mesmo com a praxis, que é o momento em que o aluno vai fazer essa relação daquilo que ele está aprendendo com aquilo que ele vai fazer. Porque existe, como você mesmo falou no começo, uma discrepância, e muitas pessoas se queixam disso, daquilo que é ensinado e daquilo que tem na realidade. Mas essa discrepância, ela vai existir ainda há muito tempo, porque esse ajuste, quem vai precisar fazer é o professor, é a reflexão, é o momento. O que a gente pode garantir, pelo menos enquanto professor, né, professor Leopércio, é que nós vamos dar o subsídio para que esse aluno possa ir para a prática. No entanto, naquele momento da prática, ele vai parar e vai refletir. Porque o que vai garantir, inclusive, que ele possa tomar boas decisões, atitudes assertivas ali na relação com o seu aluno, é o conhecimento que ele tem e a experiência que ele vai adquirindo. Então, esse conhecimento que ele teve, que ele aprendeu nas aulas, na faculdade, vai dar segurança para ele falar, para fazer e transformar ali aquela prática. Não é isso? Muito bem. Vamos levar um pouco para a educação infantil? Vamos. Depois ele corta essa parte? Exatamente, vamos sim. Então, e na educação infantil? Quais são os desafios que você percebe, por exemplo, no curso de pedagogia, ou mesmo na educação física, em relação à questão da educação infantil, que hoje tem sido muito polêmica, muitas pessoas discordam, concordam com algumas questões, e aí, se você puder entrar também na BNCC, um pouco do que está trazendo agora, vamos focar a educação infantil. Como na sua experiência você vê a educação infantil hoje e a formação dos professores? Bom, na educação, como você mesmo disse, tem várias polêmicas ou várias formas de se pensar sobre a educação infantil, mas algumas coisas que são fatos. Sim. Né? Que, por exemplo, a educação infantil, a pré-escola, por exemplo, é a base de toda uma educação. Né? Nós temos pesquisas, nós temos artigos, né? Nós temos muitas pessoas que já pesquisaram que a criança ou a pessoa que não passa pela educação infantil, né, ela tem dificuldades depois no segmento do processo educacional. Então essa é uma verdade que as pessoas que discordam não tem como discordar. Então, a educação infantil é um ponto principal. E aí um segundo momento é a questão como formar ou como se ensinar, ou que escola devemos ter na educação infantil. Também é algo que
não tem como discordar. As diferentes linguagens é muito importante na educação infantil. Os diferentes estímulos, tanto corporal como artísticos. É muito importante o estímulo à leitura e escrita, sim, mas de uma forma lúdica, de uma forma diferenciada. Isso não tem como questionar. Sim, sim. Né? E aí que a formação superior também tem que prestar atenção nisso. Isso se estende depois para o fundamental, para o médio. Isso que está falando, professor Leopércio, é tão importante, porque muitas vezes as pessoas engessam ali o corpo da criança numa cadeira e esquece, né? Na verdade, ele precisa trabalhar com a educação de corpo inteiro, né? Como diz a educação física. Na verdade, o corpo, ele tem a escola tem uma tendência de prender o corpo enormemente, né? Mas talvez isso seja um tema de um próximo programa, como que a escola prende os corpos das pessoas ao longo dos anos, né? Que, na verdade, deveria ser o processo inverso. A gente pode conversar isso em outro momento. Mas deixa uma mensagem aqui para os nossos telespectadores sobre esse tema tão gostoso, a educação, a formação, enfim. Bom, eu quero agradecer primeiramente a você, Cirlândia, pelo convite. Quero mandar novamente um abraço a todos os meus alunos e alunas e dizer que a profissão de professor, de professora, vale muito a pena ainda, apesar de todas as dificuldades. É uma profissão que ela é dependente de duas coisas, do amor e do amor pelo que faz. Um grande abraço a todos. Nossa, que lindo, hein? Do amor e do amor pelo que faz. Fundamental. Professor Leopércio, mais uma vez, muito obrigado. Vou aguardar você aqui para um próximo tema, um próximo debate. Gostei muitíssimo. E vocês de casa, muito obrigada e até o próximo TV Infância.